sou o Padre Leonardo, nasci em Fortaleza em 1973, então tenho 46 anos e nunca sou aquelas crianças que brincava de missa ou que queria ser padre desde pequenininho, né? Então não pensei nisso, eu era uma criança normal, brincava, ia para a escola, mas não sabia o que eu queria ser, né, no futuro. Então, uma certa época eu comecei a me aproximar mais da igreja, né, fiz minha primeira comunhão, entrei na crisma, e essa proximidade com a igreja, participando de grupos de jovens, então comecei a me questionar, mas o que é que eu quero ser? E é interessante porque as pessoas que me viam, as senhoras, né, as tias lá da igreja, elas falavam assim, não, você vai ser padre. E eu dizia, mas por que eu vou ser padre? Nunca me passou pela cabeça isso. Mas ficavam falando essas coisas, né? Você já pensou em ser padre? Até os meus amigos também falavam essas coisas. E num determinado momento eu comecei a ter raiva disso, né? Não que eu achasse muito absurdo ser padre, né? Mas porque eu pensava, as pessoas estão querendo que eu seja padre porque eu sou um católico. Então, se for nesse sentido, qualquer jovem que queira ser padre, que entre na igreja, já vai ser taxado, rotulado de futuro padre. Então ele se afasta, né? Porque quer ser um jovem normal, né? Só que isso foi crescendo dentro de mim, eu fui questionando, né? Fui rezando também, rezando muito nesse sentido, pedindo a Deus que me desse um discernimento. E aquilo foi crescendo cada vez mais dentro de mim, aquela ideia. E eu fui percebendo os sinais de Deus. Sempre que eu falo também de sinais de Deus, quando eu falo para os jovens vocacionados, não são aparições ou coisas que eu ouvi, né? Mas são sinais de Deus no dia a dia, na própria oração. Por exemplo, eu estou lendo um trecho da Bíblia e aquele trecho tocou forte no meu coração, porque falava do sacerdócio, né? E é essencial também a devoção a Nossa Senhora. Então, por exemplo, conheci pessoas que me levaram a conhecer um seminário que eu gostei muito e acabei entrando nesse seminário, então fui vendo isso como sinais de Deus. Então entrei no seminário de Caicó, a diocese de Caicó. Eu morava nessa época em Mossoró, mas fiz amizade nessa outra cidade, era outra diocese, e conversei com um sacerdote e entrei no seminário de Caicó. Na época, o bispo era Dom Heitor de Araújo Salles, que passou a ser arcebispo de Natal. E na época que eu fui seminarista, estudei no Rio de Janeiro, fiz filosofia no Rio de Janeiro, com outros seminaristas do Brasil inteiro, e depois eu senti necessidade de dar um tempo, então saí por um tempo do seminário, fui fazer outra experiência, mas depois vi que essa era a minha vocação mesmo, voltei. E passado alguns anos, eu continuei os meus estudos, então dei uma pausa de uns 3 anos por aí, na Arquidiocese de Fortaleza, porque é a minha terra, né? Minha família se mudou para lá, então terminei meus estudos em Fortaleza, fui ordenado lá em Fortaleza por Dom José Antônio, arcebispo de Fortaleza, e depois fui para Roma estudar teologia sacramental. Então fiz um mestrado em Roma e acabei ficando lá mais tempo, uma experiência numa paróquia. Então fiquei 5 anos em Roma, mais ou menos. Não em Roma, mas fui para o interior, fui morar na Toscana. Então conheço muitos lugares bonitos, né? Então morei 5 anos lá, trabalhei numa paróquia, depois voltei para Fortaleza e fui ser vigário no interior, numa cidadezinha chamada Guaiúba. Depois fui ser pároco numa cidade vizinha a Fortaleza chamada Eusébio. Lá no Eusébio eu conheci um grupo de jovens, alguns jovens que participavam da missa chamada Missa Tridentina. E nessa época eu buscava assim, algo mais, talvez uma espiritualidade um pouco mais forte, eu estava assim, um pouco em busca disso, né? E esses jovens
me introduziram, né, falaram um pouco da tradição da igreja, eu achava que nem existia mais, né, ouvi falar, mas nunca nem tinha visto. E me ensinaram mais ou menos, né, a celebrar a missa. Um outro padre também me ajudou, né, para celebrar para eles, num grupinho fechado mesmo, né, e manter esse grupo de espiritualidade tradicional. Nessa época também eu sempre fazia trabalho vocacional com os meus coroinhas, né? E um dos meus coroinhas quis ser padre e pensou na possibilidade de entrar num seminário tradicional. E ele descobriu a administração apostólica, né, que é a, digamos assim, diocese, né, tradicional aqui do Brasil, com a aprovação do Papa, etc., que tem um seminário. E aí eu disse, não, então vou fazer o seguinte, eu vou, junto com outros jovens, né, vamos fazer uma viagem, vou levar você para conhecer o seminário, quem sabe, né? E aí eu viajei para o interior do Rio de Janeiro, para Campos, com o intuito de apresentar os vocacionados, né, pessoalmente, e conhecer. O que aconteceu foi que, eu sempre brinco que em vez de eu levar ele para o seminário, ele que me levou para a administração apostólica, né? Porque depois ele entrou no seminário, né, outros jovens também entraram e acabaram saindo e eu fiquei, né? Então eu que fui levado. Então eu realmente me apaixonei pela missa antiga, né, pela tradição da igreja, né, pela espiritualidade da missa antiga, né, pela piedade eucarística e tudo aquilo que está envolvido na tradição. E pedi para fazer uma experiência na administração apostólica, né? Então fui enviado para uma paróquia, a paróquia de Bom Jesus do Itabapuana, paróquia do Seu Bom Jesus Crucificado e do Imaculado Coração de Maria. Isso foi em 2017. E depois de um tempo, já agora no final de 2018, né, então o senhor bispo da administração apostólica, Dom Fernando, me colocou para o apostolado em Belo Horizonte. Então, a administração apostólica tem um apostolado na missa tradicional aqui em Belo Horizonte e eu fui designado para ser o responsável desse apostolado. Mas, o que é que acontece? Nesse período em que eu saí lá da Arquidiocese de Fortaleza para fazer experiência na administração apostólica, então esses jovens que eu falei, que me levaram para a tradição, né, que me conduziram para essa espiritualidade, esse estilo, então eles sentiam muita falta de mim, né, falta das catequeses que eu fazia, né, das missas que eu celebrava, né, da minha companhia. Eu era diretor espiritual de alguns. Então eu disse, padre, faz uns vídeos, né, para a gente não ficar com saudade, né? Então tá bom, vou fazer aqui uns vídeos, né, e vou colocar no YouTube. Tinha um canal só meu, né, só para eu assistir. E aí comecei assim, né, a fazer uns vídeos para meus amigos. Só que porque eu achava, bom, o que é que eu vou falar, né? Não tenho nada de tão importante para falar assim. Eu nem sei falar, nem sei filmar, nunca fiz isso. Então eu peguei meu celular, né, comecei a filmar e mandar para os meus amigos pelo YouTube. E aí eles começaram a divulgar, né? E um outro amigo meu, Kevin, né, divulgou também na época. E outras pessoas foram conhecendo, foram passando e ficou totalmente inesperado. Eu nunca pensei que 2 anos depois eu chegasse a 100 mil inscritos, né? E só Deus sabe o que vai ser depois, né? Mas essa também é a explicação, né? Por que do canal, por que desses vídeos. Então, a intenção inicial foi apenas mandar vídeos para os meus amigos de Fortaleza, só isso, né? E logo cresceu e estamos aqui. Então, quando eu comecei a gravar e a transmitir os vídeos, os meus amigos me motivaram. Não, padre, outras pessoas vão querer ver, vai ser legal, você vai ver, ficavam brincando, né, que vai crescer o canal. Eu não acreditava. Assim, não, mas... E eu vou contar aqui um segredo, por que eu não acreditava. Eu dizia, na minha cabeça, e dizia para os meus amigos, gente, já existe o padre Paulo Ricardo, o que é que eu vou falar? Nada que eu fale vai mudar nada. E eu me lembrava de uma piada que tem na teologia, que depois que São Tomás de Aquino fez a Suma Teológica,
ninguém mais teve coragem de escrever nada, porque diziam, tá tudo na Suma, o que é que a gente vai fazer? Vamos só comentar a Suma Teológica. Bom, isso é uma piada interna dos seminaristas, né? E eu dizia, mas já tem o padre Paulo Ricardo, o que eu vou falar? E os meus amigos diziam, fala, porque tu fala diferente, fala completamente diferente. E de fato, né? Eu fazia tudo com o meu celular, não tinha tripé, não tinha microfone, eu usava o fone de ouvido como microfone. Meu microfone caía no chão, aliás, meu celular caía no chão, quebrou o celular, uma comédia, fazia no meio da rua. Fiz vídeo na torre da igreja, fiz vídeo numa porcilga. Então, o lugar mais calmo que eu tinha foi para um convento que tem lá em Bom Jesus, na minha paróquia, né, que eu era vigário. E lá tem uma criação de porcos, mas lá dentro. Vocês imaginem, eu levei o celular, coloquei lá perto dos porcos e eu falando e sentindo o cheiro dos porcos, né? E então era muito amador, assim, como é até hoje, é a primeira vez que eu tenho uma equipe aqui que eu estou vendo, né, entrevistador e câmeras, né? Então nunca tive isso, sempre fiz só. Então eu não imaginava absolutamente que fosse passar, sei lá, de 500, de 1000, era uma coisa absurda, né? Mas só que começou a crescer muito rápido. Então rapidamente eu cheguei a 1000, assim, mas rápido, acho que com um mês eu já estava com 1000 inscritos. E depois 5.000, 10.000, assim, mas muito rápido. E eu até me admirava, disse, meu Deus, o que é que essas pessoas estão gostando? Que eu estou falando uma coisa tão simples assim, né? O que é que eu percebi? Então eu percebi, usando aqui uma figura bíblica, né, de São Paulo. Então, São Paulo, ele visitando Atenas, ele foi num local onde as pessoas se reuniam para discutir assuntos, novidades. Era, em grego é agorá, a praça. Né? E São Paulo chegou lá onde estavam esses filósofos e começou a pregar o evangelho. Tem lá nos Atos dos Apóstolos essa passagem, esse local chamado Aerópago. E o local do anúncio era uma novidade, não era mais anunciar aos judeus, mas anunciar agora ao mundo pagão, aos filósofos, né? Então, aqueles pensadores, e naquele lugar que seria tipo a mídia da época, né? Onde as novidades aconteciam. Então, eu acho que a mídia, no passado, foi o rádio, ainda continua sendo, né? A TV. Tem, por exemplo, o bispo Fulton Sheen, usou muito a TV para evangelizar lá nos Estados Unidos. Também tinha uma freira lá, esqueci agora o nome dela, que usou muito a TV. Mas hoje a mídia é a internet. Então a internet hoje é o novo aerópago, é onde a igreja precisa entrar também. Não foi proposital, eu não quis, não pensei, eu vou entrar aqui porque aqui vai fazer sucesso, até porque eu achei que poucas pessoas iam gostar dos meus vídeos, da forma como eu fazia, né? Mas eu acho que até pelo fato de ser tão espontâneo, eu mesmo que faço tudo e bem amador mesmo, né? Até editava pelo próprio celular, depois é que eu aprendi a editar pelo computador. Então acho que essa forma simples também foi conquistando as pessoas, né? Então hoje eu vejo a grande necessidade de nós, e sempre a igreja vê isso, e é próprio um movimento do Espírito Santo, né? De nós entrarmos para alcançarmos as pessoas. Então hoje, por exemplo, eu faço um vídeo de catecismo, porque é catequese, né? Explicando pontos da doutrina, pontos do catecismo, e esse vídeo tem, sei lá, 10.000 visualizações, ou até tem vídeos meus que tem mais de 100.000 visualizações. Onde, meu Deus, eu ia dar uma palestra para ter 100.000 pessoas ouvindo a palestra. Então, o alcance disso, de evangelização, de catequese, de formação para o povo, e as respostas, né, o feedback que eu tenho nos comentários. Então, as pessoas que me fazem perguntas simples, ou então me dizem, padre, eu não sabia disso. E são coisas que eram para ter aprendido como criança. Mas porque não foram bem formadas, ou talvez não passaram pelo catecismo muito superficialmente, ou nunca frequentaram direito a igreja, então não sabem coisas simples, né? E é muito bom ver isso, né? Então, até nas lives também, então eu comecei a fazer lives, então as pessoas interagindo lá na hora, estão fazendo perguntas, né, de coisas muito úteis para a nossa vida católica, né? Então isso é muito legal. Eu fui ordenado, como eu falei, no rito ordinário,
E normalmente, né, os padres não usam batina, né? A gente usa o que a gente chama de colarinho eclesiástico, né? A camisa com aquela parte branca assim, né? Que chama-se clergyman ou colarinho eclesiástico. Então eu usava normalmente isso. Então era a minha identificação, né? Inclusive nem sempre preto, usava de outras cores, branco, cinza, por exemplo. Mas quando eu fui pároco, né, então fiquei responsável pela paróquia, eu senti assim um desejo de me apresentar com mais frequência como padre. E quando eu me aproximei dos jovens, né, que eram da tradição, então eu senti mais ainda o desejo de usar batina. Eu já usava de vez em quando, né, que eu não usava, eu tinha batina, usava de vez em quando. Usava o quê? Num dia de festa, no domingo, quando ia celebrar nas capelas, né? Mas não usava no dia a dia, na semana. Não ia para o supermercado, por exemplo. Então não fazia esse tipo de coisas normais, né? Então era mais na atividade pastoral. Então eu senti vontade de expressar melhor esse sinal de sacerdócio. Eu gosto muito de ser padre. Então assim, eu faria tudo de novo. Assim, eu tenho hoje 46 anos. Você entraria no seminário? Entraria. E daqui a 10 anos eu vou falar a mesma coisa. Então, é algo que é a nossa essência, né? Então eu comecei a usar batina na paróquia, em todas as atividades pastorais. Então não só no domingo, mas todos os dias da semana, né? Então já que eu estava sempre saindo, então até dentro de casa, né? E aí já antes de vir para a administração apostólica, então já estava, pelo menos no ambiente da paróquia, eu já usava batina sempre, né? Mas ainda não ia assim, talvez para o lazer, para o shopping, para um cinema, eu ia mais discreto, né? Quase sempre assim. Mas depois que eu me tornei assim, digamos, oficialmente, né, padre tradicional, né, celebrando sempre no rito antigo, então se tornou a veste normal, né? Então assim, não é algo tão estranho para mim, né? Aliás, seria muito estranho ficar sem, né? Olha, normalmente não existem situações engraçadas com a batina. Existem situações, eu diria, de forte evangelização. Então eu nunca evangelizei tanto na minha vida. Por exemplo, das pessoas me pararem no supermercado para pedirem oração, né? Das pessoas virem me atender para pedir uma bênção, né? Então não porque eu sou padre, mas porque o padre reza por mim, pela minha família, né? Celebro a missa pelo meu pai que faleceu. Então isso é uma experiência muito boa. E não só em todos os cantos onde eu ando, né? Então não só nesse ambiente da igreja, mas como eu uso sempre, então em casa eu estou de batina e para onde eu vou, no meu lazer também eu estou de batina. Então isso dá para as pessoas um sentimento muito de o sagrado está perto da gente. A igreja não está distante, a igreja está aqui, nós estamos vendo, nosso Senhor está aqui, as pessoas veem Jesus em nós. E dá para nós uma responsabilidade de ser Jesus para as pessoas. Eu já percebi assim um pouco de rabicho de olho, meninas meio que se ajeitando, porque estavam com roupa curta quando me viram, né? Meio que com vergonha, porque tem um padre aqui, né? E meio que se cobrindo um pouquinho. Ou então crianças, padre, olha o padre, mãe, né? E vem pedir a bênção, entendeu? Então essas situações de evangelização espirituais, eu acho que mais do que coisas engraçadas. Claro que é engraçado você chamar um pouco a atenção, né? Então, e essa história de chamar a atenção, tem duas coisas que talvez os padres tenham um pouco de medo. Primeiro é chamar a atenção demais, né? É muito ruim chamar muita atenção. Mas com o tempo você é tão natural que você nem percebe que tem alguém olhando. Às vezes eu estou com uma pessoa aqui e a pessoa diz, olha, pá, tem a gente lhe olhando. Eu digo, não sei, porque eu não ando olhando para as pessoas, eu ando olhando para... né? Então assim, e se olham, estão admirando ou estão talvez até lembrando de Deus, né? Tem isso. E a outra coisa que é impressionante, que até eu pensava também, quando eu não usava sempre batina, né? O Ceará faz muito calor. E, aliás, o Brasil faz muito calor, né? O Ceará sempre, né? E aqui no verão faz muito calor.
Então eu pensava, como é que a gente aguenta? E sempre vinha o questionamento, mas os padres antes sempre usaram e nunca ouvi dizer que alguém morreu, ou que alguém ficou doente, ou que alguém não aguentou. Como é que é isso? Qual é o mistério disso? Eu descobri uma coisa muito simples da ciência, né? Descobri na prática. O nosso corpo se adapta à temperatura. Então, assim como os esquimós aguentam aquele frio insuportável para nós, ou os canadenses, né? Quando eu fui para o Canadá uma vez e tava um calor em Toronto de -1, tá? No pingo do meio-dia, como diz lá no Nordeste, estava -1, 1 grau abaixo de zero. E eu vi jovens de camiseta de malha, ali no meio da rua, assim, tá patinando aqui, sem nada, camiseta de malha. Então, o corpo deles é adaptado para aquilo ali, né? Porque para eles o frio é -20, né? Depois eu peguei o frio de -20. Então quando um deles vem para aqui para o Brasil, nesse clima que está aqui hoje, né? Friozinho para a gente, estamos aqui um clima legal, e para eles está muito quente. Então, o nosso corpo se adapta. Então, quando eu comecei a usar batina, eu vi que não faz calor coisíssima nenhuma. Tem gente que diz, padre, esse calor, o senhor deve estar morrendo sufocado. Eu disse, não, né? Não tem nenhuma diferença, né? O nosso corpo se adapta. Então, eu acho que mais do que situações engraçadas, eu acho que esse testemunho, que é muito forte mesmo. Então, se Deus quiser, até o fim da minha vida, eu nunca mais irei me apresentar senão assim. Chegamos numa marca que eu nunca imaginei, 100 mil inscritos. Queria agradecer imensamente a todos vocês que são os meus paroquianos virtuais, que são inscritos no nosso canal, que me ajudam a evangelizar. Nós juntos evangelizamos, divulgando os nossos vídeos, né? Deixando o nosso gostei. Então isso é uma grande graça. Eu vejo como uma grande família virtual, né? Não conheço vocês pessoalmente. Às vezes a gente se encontra numa missa, em algum local, e é sempre bom encontrar vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe. Saibam que eu sempre coloco nas minhas orações, nas santas missas que eu celebro, eu também lembro da minha paróquia virtual, né? Dos meus fiéis virtuais. Então, peço que nos ajude a crescer ainda mais, né? Já batemos os 100 mil inscritos, então vamos bater agora os 200 mil, né? Então, divulgue o canal, escolha um vídeo que você gosta, que você acha que tem a ver com alguém, que possa servir para alguém, coloque nos grupos de WhatsApp, coloque no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que a gente possa evangelizar cada vez mais por esse meio. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.